Bom, eu vou falar então um pouco sobre filamentos. O que são os filamentos? Filamento é esse material que é utilizado para ser derretido pela extrusora da impressora 3D e criar estruturas que são desenhadas em 3D a partir de uma modelagem 3D e então passado para a impressora realizar a impressão camada por camada até recriar então a sua peça 3D em um modelo físico. Mas como escolher o filamento ideal para a sua impressora, para a sua impressão? A resposta para isso depende de qual é a finalidade que você quer que a sua peça tenha. Então, se ela é uma peça decorativa, se ela é uma peça estrutural, se ela é uma peça que você vai usar em algum projeto que necessita mais resistência, se ela necessita aguentar uma temperatura mais elevada após a fabricação sem ser deformada, tudo isso irá influenciar na escolha do filamento que você irá comprar. Caso a sua impressora permita imprimir utilizando outros filamentos, como nylon, PETG, além do ABS e do PLA, que são os mais comuns, que a grande maioria das impressoras é adaptada para fazer a extrusão e a impressão com esses materiais, você pode então definir uma gama maior para uma maior quantidade de aplicações que você deseja. Para o caso do PLA, nós temos várias opções de empresas que vendem e comercializam esse tipo de filamento. O que você deve atentar, além da cor que você vai comprar para fazer a sua impressão, é o diâmetro em que o seu filamento terá para que a sua impressora consiga tracionar esse filamento e realizar a impressão da sua peça. Não é uma via de regra, mas aconselha-se que sejam comprados sempre filamentos de uma cor mais clara, pois quanto mais tinta tem para realizar a confecção do material, menos fluido ele acaba sendo. Então materiais mais translúcidos, uma cor mais clara, normalmente eles são um pouco mais fluidos e resultam em menos entupimento. Ou então você pode, escolhendo dentro da gama de fornecedores de filamentos para impressão 3D, você pode escolher vários tipos de filamentos que têm uma fluidez um pouco maior, que resultam num entupimento menor, ou então que você consiga uma resistência maior, que são os casos então aí de alguns PLAs de alto impacto e de melhor durabilidade, que você vai conseguir escolher aí qual que é o melhor filamento, fazendo uma busca então dos vários fornecedores dentro do que eles têm a oferecer para suas impressões 3D. Com o passar do tempo, se você guarda por muito tempo um PLA ou qualquer outro filamento fora do rolo, ele pode ocasionar a quebra do seu material ao longo do tempo. Então é sempre importante guardar o seu material dentro do saco original em que ele vem, sempre colocando uma sílica para manter a umidade dele estável, para que ele nem ganhe umidade, fique difícil e venha a quebrar com o passar do tempo, para que ele mantenha essa característica de dobra. O PLA, ele é derretido numa temperatura mais baixa, em torno dos 200 graus Celsius, ele já atinge o ponto de fusão dele, 190, 200 até 210 graus Celsius, ele atinge o ponto de fusão dele para que a extrusora consiga fazer a impressão. Já o ABS, ele tem o ponto de fusão mais elevado. E aí, também por ele não ser de base vegetal, ele pode exalar um cheiro de plástico queimado no ambiente. Chegando aí nos 240, 250 graus, ele pode ocasionar até o aparecimento de fumaça no ambiente, dependendo da quantidade de temperatura que você aplica. Então, sempre escolha o material de acordo com a sua finalidade. Lembrando-se que, como o PLA ele tem uma temperatura mais baixa de fusão, logo, se você colocar uma peça de PLA finalizada, por exemplo, no interior de um veículo, que chega lá nos seus 60 graus Celsius ao sol, você pode ter a tua peça deformada, algo que não acontece facilmente com o ABS. O ABS ele é mais resistente à deformação em temperaturas ambientes, assim, por exemplo, dentro de um veículo, dentro de uma caixa que fica ao sol, então o ABS terá menos deformação. Então aqui dentro dos N fornecedores que nós temos na internet, fazendo uma busca rápida, é possível ver que existem muitos vendedores de filamentos. O que você precisa se atentar inicialmente ao escolher, por exemplo, um PLA? Atentar para qual é o diâmetro do PLA que você irá comprar.
E sempre que você pesquisar na internet, compare materiais de mesma característica. O diâmetro dele igual, e também pesquise e compare preços pelo rolo de 1 kg, pois existem vendedores que vendem de 250 gramas e meio quilo também. E outros fazem a venda do refil, ou seja, você não precisa comprar mais essa estrutura base aqui, apenas o refil do filamento. Então você pode economizar caso isso seja possível. Notem também que existem outros materiais que eles vêm com umas características extra, por exemplo, um PLA+, ou EasyFill, ou HPLA, são materiais, são filamentos que são mais resistentes, que têm outras características de impressão mais fácil, menos entupimento. Então, sempre que você for comprar algum material, leve em consideração as avaliações anteriores e as especificações que os fornecedores estão dando do material que eles estão vendendo. Então, em função disso, você terá uma gama muito grande de preços e de variedade de produtos para fazer aquisição nas lojas online. Então aqui nós temos um exemplo de um PLA EasyFill branco de 1,75 milímetros de diâmetro e 1 kg. Nas características dele, diz que é para impressão para impressoras abertas e fechadas. Notem que a impressora de gabinete fechado, ela vai ter uma menor deformação das peças que são impressas nela. Ou seja, você pode colocar um material com uma qualidade um pouco inferior e ainda assim ela irá conseguir imprimir com uma qualidade ótima. Coisa que pode não ocorrer se você tiver uma impressora de gabinete aberto e seja um dia frio, por exemplo, bata vento, você tem a janela aberta, isso pode deformar a sua peça. Outro aspecto muito importante durante a impressão é sempre se atentar que o filamento ele não pode ocasionar nós durante a impressão. O que ocasiona a criação de nós no filamento é a forma de armazenamento. Sempre que você finalizar qualquer impressão com o seu filamento, além de retirar da impressora e deixá-la sem filamento para que não ocorra entupimento, também é muito importante guardá-la tracionada. Então alguns filamentos, alguns rolos, vêm com a opção desse furo duplo, onde você pode passar e tracionar assim o seu filamento para que o carretel fique sempre colocado da forma como ele veio de fábrica e evite então que ele tenha nós durante o processo de impressão. Caso você verifique que tenha ocasionado a formação de nós, é importante sempre estar monitorando todo o processo de impressão, nunca abandonar a impressora e deixá-la imprimindo. Outro aspecto importante é nos casos em que o filamento está quebradiço, pode ocorrer que ele tenha uma quebra durante a impressão. Nesses casos, a impressora ela irá então tracionar todo o restante do filamento desde o ponto de ruptura do filamento e aí você irá perder a sua peça, pois ela irá continuar imprimindo. Caso não tenha um sensor de falta de filamento, ela irá continuar imprimindo, podendo inclusive, dependendo da sua impressora, ocorrer superaquecimento da extrusora. Normalmente isso não deve ocorrer, pois a extrusora ela tem um sensor de temperatura, um termostato ali que desliga no caso do superaquecimento. E o caso do filamento estar rompido, é sempre importante estar acompanhando a impressão para que, caso isso ocorra, você imediatamente faça a reposição desse seu filamento, faça uma pausa durante a impressão e recoloque então o seu filamento para que ele continue a impressão de forma correta. E o filamento que nós podemos utilizar, entre vários tipos, é o PLA. O filamento de PLA utilizado, ele é de 1,75 milímetros de diâmetro e ele é do material biodegradável PLA, que vai trazer uma rigidez maior, porém ele vai ser mais fácil de quebrar, porém ele deforma-se com temperaturas mais baixas. Na impressora 3D, o PLA vai trabalhar com uma temperatura de fusão, ou seja, ele vai derreter com uma temperatura mais baixa, enquanto o ABS irá derreter numa temperatura mais elevada. Também, além do PLA, é possível utilizar outros materiais, como o ABS, por exemplo, tem a característica de ser um pouco mais maleável, só que ele aguenta temperaturas mais altas sem deformação. Também existem materiais que dão aspecto metalizado, como cor de bronze, cor de cobre, que
podem ser feitos de PLA ou de ABS e vão dar esse aspecto de beleza maior para a sua peça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado das dicas para a compra de filamentos e boas impressões.